Salve, salve! Vamos na sequência. Na aula passada, nós estávamos aqui, ó. Falei para você do agente público, né? Terminamos o caso do corno lá, lembra? Pois é. Agora, nós vamos trabalhar com o professor de uma escola pública, lá no Distrito Federal, que foi agredido por um aluno. Qual que foi o caso? No Distrito Federal, uma professora foi ameaçada por um aluno, uma escola pública. E o aluno disse assim, olha, professora, se eu reprovar, eu vou lhe agredir, né? Você está em maus lençóis comigo, então não me reprove. A professora ameaçada foi até o diretor da escola e disse, olha, o sujeito me disse, né, o Joãozinho, suponha, me disse que se eu reprovar, e ele vai reprovar, não é porque eu quero não, porque ele não tem a menor condição, eu vou ser agredida. O Joãozinho, dito e feito, reprovou e agrediu a professora em sala de aula dessa escola pública. A professora ingressou com uma ação de indenização, contra o Estado. Nada mais justo. Só que nós temos dois momentos a estudar. E o que vem cobrando em pegadinha é a decisão do STJ. E você pega a decisão do STJ, tá lá, igualzinho, eu vou te falar. Mas você não segue, tá? Nós vamos escrever a posição do STJ só para depois colocar um traço em cima. Nós vamos seguir a posição do STF. Veja, a posição do STJ foi a seguinte. Essa docente, essa professora, foi ameaçada por um aluno de uma escola pública. Ela foi até o diretor da escola, relatou todo o fato. O que o diretor da escola fez? Nada, folgado, não fez absolutamente nada, não tomou nenhuma providência. O Joãozinho reprovou e foi então, agrediu a professora. Quando a professora ingressou com a ação e a ação em grau de recurso chegou no STJ, o STJ falou o seguinte, olha, o diretor da escola nada fez. Em outras palavras, se o diretor da escola nada fez, ele foi omisso. E a omissão do agente, numa escola pública, é óbvio, gera responsabilidade subjetiva. A professora, por sua vez, não conseguiu comprovar o dolo ou a culpa. Então ela não tem direito à indenização. Pronto, aí que ela ficou mais brava ainda. E recorreu. Então, para o STJ, a agressão ao professor na escola pública gerava, ou geraria, responsabilidade subjetiva do Estado. Quando a professora recorreu e foi ao Supremo, aí ela disse o seguinte, olha, não tem cabimento a responsabilidade ser subjetiva. Aqui o caso é nítido de responsabilidade objetiva. E o Supremo acatou a tese. O Supremo disse assim, ó, qual é a função do diretor da escola, qual é a função do coordenador e etc. É função de ser o defensor de todos, né, o Chuck Norris, ou é uma função burocrática? É uma função burocrática. Nessa função burocrática, o dever da segurança não é do diretor da escola. A função dele não é essa. O dever da segurança num prédio público é do Estado. E o Supremo daí puxou a orelha do STJ. Falou, STJ, aprenda, né? A responsabilidade é objetiva. É objetiva porque foi aqui um caso de falta de segurança. Não tem nada a ver com a análise do diretor da escola. Por isso, por gentileza, a posição do STJ dizia que era responsabilidade subjetiva. A posição do STF disse que a responsabilidade não é subjetiva, é objetiva. E claro, bota um X aqui em cima da posição do STJ, não é subjetiva, esqueça, porque o que me interessa é a posição do STF. O professor de uma escola pública que é agredido por um aluno dentro da escola impõe responsabilidade objetiva do Estado. Responsabilidade objetiva do Estado, essa é a posição do Supremo Tribunal Federal. Maravilha? Vamos na sequência. Omissão do Estado e chuva. Veja, chuva, a depender da cidade em que nós estejamos, São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Curitiba, e temos outras também. Ah, Recife, dólar em Recife também, vira e mexe, inunda tudo. As cidades viram rios, né? Não sei se você se recorda,
se nós pegássemos os jornais de todo o começo do ano, mas dos mais diversos cantos do país, nós estaríamos sempre com inundações, com enchentes, com alagamentos e etc. Aí o que acontece? Sempre que chove, alaga. Chove muito, alaga. Chove pouco, alaga. Se não chove, ou se está garoando, já é perigoso alagar. Ah, culpa de São Pedro, o que eu tenho a ver com a chuva, né? Essa era a resposta da administração. Essa tese não cola mais. E veja, eu tenho dois tipos aqui de chuva. Você fala, como dois tipos, né? Chuva extraordinária e chuva ordinária. Uma vez, no presencial, um aluno falou, professor, chuva ordinária é aquela que você acha que você não vai molhar e se molha? Eu falei, não, não é essa. Chuva extraordinária é chuva anormal. Chuva ordinária é chuva comum. Tá bom. Então vamos analisar primeiro a chuva extraordinária. Imagina, por gentileza, que durante um dia choveu o que era para chover o ano inteiro. Ó, um dia choveu o que tinha no ano inteiro. Tem como responsabilizar alguém no plano terrestre? Não tem, né? Porque é uma chuva extraordinária, é uma chuva absurda. Não tinha o que ser feito. Ah, nesse caso, responsabilidade de quem? Ah, é de São Pedro mesmo, porque é uma chuva anormal. É aquele evento que, ainda que previsível, é inevitável. Força maior. É uma excludente, concorda? Beleza. Agora, não é isso que tem em prova. Em prova, vão lhe cobrar a chuva ordinária, a chuva comum. Sempre que chove, aquela rua alaga. O carro do particular é inundado. A casa do particular é inundada. O comércio, então, nem se fala, né? Virou um aquário. Eu lhe pergunto, de quem é a responsabilidade? A responsabilidade aqui é do Estado. Você fala, mas por quê? Se é caso de chuva, o evento é repetido. Sempre que chove, alaga. E assim, não é que choveu muito, choveu pouco. Choveu, alaga. Ano após ano. Como é que você comprova? Basta pegar os jornais daqueles períodos, de todos aqueles anos, e você tem ali a confirmação com as reportagens. Beleza. O que aconteceu? Aconteceu que, no passado, a responsabilidade era de São Pedro mesmo, mas não cola mais isso não. Só está inundando porque o Estado não construiu as galerias pluviais que deveria, o Estado não desentupiu os bueiros, o Estado não fez o que tinha que fazer, concorda? As obras públicas necessárias não foram feitas pelo Estado. Ah, um alagamento clássico. Se você é do Rio de Janeiro, o entorno do Maracanã vira e mexe alaga. Se você lembra, toda a região ali litorânea, Santa Catarina, um pedaço do Paraná, sempre que nós estamos nos meses janeiro, fevereiro, às vezes até o mês de março, o que nós temos ali? Época de verão, não é? E é repetido. Ano após ano, chove e temos os mais diversos problemas. Por quê? Porque o Estado é inoperante. Porque o Estado não faz o que ele tinha que fazer. Se o Estado fizesse o que tinha que fazer, até poderia ter a inundação, a enchente, o alagamento. Mas aí, muitas das vezes, seria por chuva extraordinária. Aí o Estado, de fato, não é responsável. Agora, a chuva ordinária não dá. Sempre que chove, ter alagamento, isso é o fim da picada. E nesses casos, o Estado não fez. Não desentupiu o bueiro, não realizou as obras públicas necessárias, não construiu as galerias pluviais, concorda? Então, diante disso, a responsabilidade do Estado existe. Só que é uma omissão do Estado. O Estado não está fazendo. Diante desse contexto, se é omissão do Estado, a responsabilidade é objetiva? Não. Lembra do nosso quadro resumo. Diante da omissão do Estado, a responsabilidade é subjetiva. E nós temos outros casos. É que a chuva é clássica, né? O policial militar dormiu, né? Tá lá de serviço, tirou um cochilo. No que ele estava dormindo, aconteceu um roubo. E ele nada fez porque estava dormindo.
ele se omitiu. A responsabilidade, para parte considerável da doutrina nesse caso, também seria subjetiva, omissão do agente público. E se você já entendeu a omissão, fácil, bem tranquilo, quero que você vá um pouquinho adiante no raciocínio. Pode aparecer na sua prova culpa invisível, culpa administrativa, culpa da administração. Culpa invisível, culpa administrativa, culpa da administração. Em qualquer um desses casos, é a mesma coisa que responsabilidade subjetiva. É a mesma coisa que o dano decorrente de omissão. Por quê? Vamos entender que você nunca mais esquece. Eu olho para a administração pública e vejo lá, nossa, milhares de servidores. Qualquer um deles foi o responsável por não ter realizado o desentupimento do bueiro em frente à minha casa. Tudo bem. Agora eu pergunto, teria como a vítima identificar o servidor responsável pela omissão? Poxa, impossível, né? Não dá. Na estrutura da administração pública, impossível. Por isso que nós falamos de culpa invisível. Porque o agente que deveria ter feito e não o fez está invisível. Por isso nós falamos de culpa administrativa ou culpa da administração. Eu que sofri o dano, vou empurrar o dano para a administração pública. E ela, depois que localize o agente responsável pela omissão. Mas até então, a administração que se resolva. Só que cuidado, a responsabilidade aqui é subjetiva. Eu tenho que mostrar que o evento é repetido, que a administração nada faz desde sempre. Aí pronto. Aí eu tenho sucesso na minha indenizatória. Facinho, entendeu? Então é assim que nós analisamos a omissão do Estado. Cuidado que a chuva pode se desdobrar em duas, né? Extraordinária não gera responsabilidade ao Estado, porque é força maior, e ordinária gera sim responsabilidade ao Estado. Tanto gera porque é uma chuva comum, é repetido, o evento é reiterado, e diante de evento reiterado, se o dano continua a acontecer, é porque o Estado é omisso. Se o Estado é omisso, a responsabilidade dele é subjetiva. Culpa anônima, culpa invisível, culpa da administração, culpa administrativa. São todos sinônimos, tá? São todos sinônimos dentro da omissão do Estado. Fácil? Joia? Vem para cá. Vamos lá. Olha só, promotor de justiça lá do Espírito Santo. Questão de 2013. Considerando a responsabilidade objetiva do Estado, prevista no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, assinale a alternativa correta. É aplicável aos casos de danos causados pela ação ou omissão do Estado em responsabilidade extracontratual. Ele diz o 37, parágrafo 6º. 37, parágrafo 6º é responsabilidade objetiva, concorda? E ele diz que ela é aplicável aos casos de danos causados pela ação ou omissão. Se for omissão, a responsabilidade é subjetiva. Depois, atinge aos atos praticados pelo agente público dentro e fora do exercício das funções. Se ele estiver fora do exercício das funções, não, só dentro. Agente público no exercício da função que causa o dano. É atenuada pela ocorrência de caso fortuito, força maior, ou se caracterizada a culpa exclusiva da vítima. Ela é atenuada, ela é reduzida, ou ela deixa de existir? Perceba que a VUNESP entende que o caso fortuito entra como excludente. Minoritário, minoritário, minoritário. Até aqui, tranquilo? Beleza? Na nossa próxima aula eu volto para continuar a análise com você, tá bom? Grande abraço, fica com Deus e até lá.